gravação aqui, tá? Então, a gente vai apresentar hoje aqui no Clube da Revista o German Trial. Esse artigo foi publicado na New England, né, uma revista com um fator de impacto bem importante, um fator de impacto de 74, é um artigo publicado em 2004 por esse grupo alemão, então o German Rectal Cancer Study Group. Um estudo multicêntrico, randomizado, feito em 26 hospitais, cuja endpoint primária era sobre... Alguém desliga o microfone, pessoal. Pessoal, coloca o microfone no mudo. Um estudo cujo endpoint primário era sobre a vida global e avaliou o papel da quimio-radioterapia neoadjuvante versus a quimio-radioterapia adjuvante, e como a gente vai ver, era o tratamento padrão até a época. Os slides não estão passando para vocês, conforme eu estou vendo, né? Negativo, não estão passando. Então, vamos ver o que eu posso fazer para ele passar aqui. Agora passou o slide. Está no segundo slide agora. Ok, então, esse trabalho ele começa contextualizando um pouco do que era o tratamento padrão até então e e por que, né, o porquê que se veio a propor um novo tratamento neoadjuvante, então. Então, o que se tinha como padrão até o lançamento do German Trial era a quimio-radioterapia adjuvante como tratamento standard, e já havia se mostrado um tratamento com melhor sobrevida global e também com melhor controle local, quando comparado à cirurgia isolada, e também quando comparado à cirurgia mais radioterapia adjuvante. Então, até o lançamento do German Trial em 2004, que a gente tinha tratamento padrão para neoplasia de reto era isso. Você sabia que a quimio-radioterapia adjuvante ia melhor nesse cenário do que a cirurgia isolada, né? A gente também tinha dados de um trabalho suíço que avaliava a radioterapia em short course neoadjuvante, e ela se mostrava vantajosa com relação à cirurgia isolada em relação à sobrevida global. Então, a pergunta que se fez, e foi isso que deu início ao questionamento que gerou o German Trial, é por que não trazer essa quimio-radioterapia para um cenário adjuvante, né? Então, do ponto de vista, é esse o contexto que o German Trial traz para nós, né? E aí começa, então, no artigo, os métodos. Foi um trabalho que recrutou pacientes, então, de fevereiro de 95 a setembro de 2002. Os critérios de inclusão do trabalho eram, portanto, uma histologia que confirmasse um adenocarcinoma. Esse adenocarcinoma tinha que estar a menos de 16 centímetros da margem anal. Então, aqui eu chamo a atenção para observar que tumores de reto alto foram incluídos no estudo, né? O paciente não podia ter evidência de metástase e esse estadiamento sistêmico era feito com ultrassom endorretal e tomografia computadorizada. Aqui, outra observação, a gente sabe que hoje em dia essa não é a melhor maneira de estadiar o paciente, a gente dá preferência aí para ressonância de pelve, mas à época do trabalho, o estadiamento sistêmico foi feito dessa forma, então ultrassom endorretal e tomografia computadorizada. Os critérios de exclusão, então, eram excluídos tumores T1, eram excluídos pacientes acima de 75 anos, que tinham história pregressa de câncer, que já haviam feito quimio ou radioterapia prévia e que tinham contraindicações à quimio ou radioterapia. Então, tirando essas informações de inclusão e de exclusão e colocando isso em outras palavras, na prática, a grande maioria dos pacientes que foram incluídos no estudo, a gente vai ver a tabela 1 logo aqui em seguida, foram pacientes com tumores principalmente T3 e T4 e ou com N positivo, né? Esse era o foco do German Trial, tumores de reto no estadio mais avançado, né? Então, essa é a tabela 1 do estudo, que mostra a equiparidade entre os grupos de neoadjuvância e adjuvância. Eu só chamo a atenção aqui nessa tabela o seguinte, ele frisa um pouquinho ali no descrever os métodos do trabalho, em falar que os pacientes eram bem estadiados, que eles eram criteriosos nessa seleção de pacientes. E aí a gente vê aqui, quando se fala em estadiamento T dos tumores, a gente tinha 86% no grupo de quimio-radioterapia neoadjuvante e 26% no grupo de adjuvância, cujo estadiamento T não era sabido, né? Aqui onde eu estou circundando com o mouse, então cujo estadiamento T não era sabido.
E ainda aqui na parte inferior da tabela, 9% dos pacientes no grupo neoadjuvante e 10% dos pacientes no grupo adjuvante tinham uma distância de tumor que também não era sabido. Então, isso chama um pouco a atenção, assim, a gente vê que esse estadiamento com ultrassom endorretal e tomografia de pelve não foi preciso numa porcentagem relativa dos casos, assim, né? Que mais a tabela 1 aqui? No grupo neoadjuvante, uma porcentagem um pouquinho maior dos pacientes, 39% no grupo neoadjuvante e 30% no grupo adjuvante, tinha tumores de reto ultra baixo, ali abaixo de 5 centímetros, né? Tirando essas particularidades, os grupos eram bastante equivalentes, né? Então, do ponto de vista metodológico de randomização, o trabalho seguia um desenho que era chamado de desenho de Zellen. Ele descreve como Double Consent Design of Zellen. O que é isso? O paciente assinava o termo de consentimento após a randomização. E o crossover era permitido. Então, o paciente era randomizado para ir para o grupo de neoadjuvância ou para o grupo de adjuvância, sabia o grupo no qual ele caía e só após a randomização é que ele aceitava ou não participar do estudo. E ainda o crossover era permitido. Então, o paciente que não aceitasse ir para o grupo de neoadjuvância podia solicitar para ser mudado para o grupo de adjuvância, né? Se pensou que isso poderia facilitar o recrutamento de pacientes, né? Então, é um desenho, confesso que é o primeiro estudo que eu vejo que tem esse desenho, né? Mas ele se pensou porque poderia facilitar o recrutamento de pacientes. É um desenho que, obviamente, o cegamento é impossível, porque o paciente sabe se ele vai receber quimio ou radioterapia antes ou depois da cirurgia, né? E a gente pode pensar que isso pode trazer um viés de seleção, uma vez que se o paciente só aceita a randomização, só assina o termo de consentimento após a randomização, ele pode, de repente, ter até ter a sugestão ali do médico, de repente, de ir para um grupo ou para outro, né? A gente pode pensar que isso pode ter acontecido em algum momento. Então, o tratamento dos dois grupos era igual, né? No grupo neoadjuvante, os pacientes faziam, então, quimio-radioterapia neoadjuvante no esquema de 5 semanas de radioterapia, num total de 50 grays, mais fluoxetil na primeira e na quinta semana, né? Seguido de cirurgia 6 semanas após o término da neoadjuvância, e ainda faziam fluoxetil 4 ciclos adjuvante 4 semanas após o término da cirurgia. No grupo de cirurgia fronte, o esquema era exatamente o mesmo, só que esse esquema era feito no cenário adjuvante, com a única diferença de que o grupo adjuvante recebia um boost pequeno adicional de radioterapia de 540 centigraus. Então, o que é legal aqui é que o que está sendo testado é o timing, o momento em que é feito o tratamento, e não dois esquemas diferentes de tratamento. O tratamento era o mesmo. Estava sendo avaliado se ele era feito no cenário neoadjuvante ou adjuvante, né? A cirurgia, então, já se fazia a excisão total do mesorreto, né? Outro detalhe importante é que havia uma avaliação pré-operatória quanto ao tipo de cirurgia pretendida. Então, o Fu acho que vai mostrar essa tabela depois, mas o cirurgião ele era questionado quanto àquele paciente que ele achava que seria submetido a uma amputação abdômeno-perineal, e isso nos dois grupos. Então, o cirurgião era questionado nos dois grupos, no grupo neoadjuvante e no grupo adjuvante, quanto à probabilidade do paciente ser submetido a uma cirurgia de amputação abdômeno-perineal, né, amputação de reto. Isso foi importante, porque depois, como o Coelho vai mostrar na tabela, a gente vai ver que houve uma diferença em preservação de órgão nos dois grupos, né? Então, o follow-up era feito com uma avaliação semanal de toxicidade sistêmica, né, durante o tratamento, porque esse era um dos endpoints secundários aí do trabalho. E os pacientes eram seguidos de 3 em 3 meses nos primeiros 2 anos e de 6 em 6 meses de 3 a 5 anos, né? Então, o endpoint primário, como eu já falei, era a sobrevida global. O estudo foi desenhado para ter um poder de 80% e eles foram, assim, bem ousados, digamos assim, na sobrevida global. Eles estimaram uma diferença de sobrevida global de 10% entre os grupos, né? O estudo também foi desenhado para um erro alfa de 0,05%. Com esses dados, eles calcularam que precisariam de 340 pacientes para cada grupo, né? Com uma taxa de 15% de dropout, ou seja, de pessoas que iam desistindo do estudo,
O recrutamento final fechou com 823 pacientes. Então, endpoint primário de sobrevida global e endpoint secundário sobrevida livre de doença, recorrência local e à distância, complicações pós-operatórias, toxicidade aguda e crônica e a preservação de esfíncter, como a gente falou. Do ponto de vista metodológico, a análise era feita por intention to treat e as curvas de sobrevida estimada por Kaplan-Meier, que é o método mais corriqueiro de estimar sobrevida, né? Acho que da minha parte era isso, Coan. Os próximos slides são meus aí, nessa tua apresentação, Cássio? Não, na verdade, esses próximos slides não são os teus, são aqueles que eu havia montado para a minha aula da semana passada, lembra? Ah, tá. Então, não são os Tá, teus. então eu vou ter que compartilhar aqui. Tá, eu vou parar, então, de compartilhar aqui. Porque aí a discussão for de manhã eu adianto a consulta e a gente consegue internar ela segunda. Tá compartilhando? Tá, é que me manda mensagem com esse papel, uma foto. Tá compartilhando, tá ótimo. Consulta, mas você tem que ouvir na Esse é o slide, acabou desconfigurando, eu vou para a minha parte dos resultados. Tá? Tem meu telefone, né? Resultados. Bom, então, dos 823 pacientes, só 799 pacientes, depois das devidas exclusões, foram, então, a randomização. Né? Alguns pacientes foram excluídos por metástase à distância, histologia diferente de adenocarcinoma, ou tumor erinop, ou contraindicação ao 5-fluoracil, que era a droga de escolha na neoadjuvância, ou uma história de câncer prévia, já de câncer de próstata, em que a pele já tinha irradiado, ou algum outro tipo de câncer. Sobre a característica dos pacientes, então, mais pacientes no grupo de neoadjuvância apresentavam tumor localizado 5 centímetros ou menos da margem anal. Essa parte dos resultados vai ser mais descritiva mesmo. Sobre alguns resultados sobre o tratamento. Então, 89% dos pacientes no grupo da neoadjuvância receberam quimio e radioterapia e 92% da radioterapia. Que tiraram minha apresentação. Vou ter que compartilhar de novo. Voltou? Aparecendo. Né? Então, isso vem a favor com aquele trending clássico de que oferecer quimio ou rádio antes da cirurgia, a gente tem uma possibilidade de atingir muito mais pacientes do que depois da cirurgia. Né? Então, complementando aqui, 28% dos pacientes da adjuvância foram excluídos de receber a quimio e a rádio, ou por doença estágio 1, ou por metástase à distância, ou por complicações operatórias ou morte. 10% do grupo da adjuvância não foi por complicação operatória, né, ou morte devido à cirurgia. Né? Então, e quase 1/3 não recebeu a adjuvância. Então, isso tem um certo impacto, né, cada vez mais nos tumores gastrointestinais pelas complicações cirúrgicas, se tende a querer oferecer químio ou rádio antes da cirurgia. As violações de protocolo aconteceram também mais frequentemente no grupo de adjuvância, pelos pacientes se negarem a receber rádio ou químio. Sobre a histopatologia, né, o estadiamento e os procedimentos cirúrgicos, no grupo da neoadjuvância houve uma mudança significativa no TNM. É importante lembrar que os pacientes eram estadiados, como foi falado, com eco, ultrassom retal e a tomografia. Né? Hoje em dia a gente procura usar mais a ressonância. E no estadiamento patológico, depois esses pacientes tiveram uma mudança significativa. Né? 8% dos pacientes, isso é importante para a gente ver, nesse protocolo do German Trial, tiveram resposta patológica completa, para a gente poder pensar em watch and wait. 25% dos pacientes foram N positivos, comparado a 40% do grupo adjuvante.
e a taxa de ressecção R0 e cirurgia poupadora de esfíncter não teve diferença significativa entre os grupos. Porém, entre os 194 pacientes que foi determinada uma amputação do abdômen perineal pelo médico cirurgião antes da randomização, foi notada uma diferença estatisticamente significativa a favor da cirurgia poupadora de esfíncter no grupo da neoadjuvância. Ou seja, o cirurgião decidia pela amputação do abdômen perineal, e no grupo que fez neoadjuvância, nesse grupo que foi decidido previamente a amputação, mais pacientes conseguiu-se fazer uma cirurgia poupadora de esfíncter. Né, mostrando aqui, então, na neoadjuvante, 39% não necessitaram de amputação, e na adjuvante, 19% necessitaram de amputação perineal. Sob morbidade pós-operatória e toxicidade da quimioterapia, esse artigo mostrou também que a taxa de complicações, taxa global de complicações foi de 36% no grupo de neoadjuvância e 34% no grupo de adjuvância, ou seja, não teve diferença estatística. Sobre fístula de anastomose, não teve diferença estatística também, foi praticamente similar, 11% no grupo de neoadjuvância e 12% na adjuvância. E sobre o tempo de cicatrização da FO sacral, quando feita uma amputação abdômen perineal, também não teve aumento do tempo, diferença significativa no aumento do tempo entre a neoadjuvância e na adjuvância, pensando que a radioterapia possa ter algum papel de postergar, atrasar a cicatrização. Sobre eventos de toxicidade aguda e a longo prazo da quimioterapia, a gente vê que no grupo de neoadjuvante teve menos toxicidade aguda grau 3 e grau 4, né, uma diferença estatística, assim como a longo prazo. E falando agora sobre os endpoints principais do artigo, que era sobrevida global, o artigo, né, como o Cássio falou anteriormente na aula de quinta-feira passada, foi um artigo que não atingiu o seu endpoint primário, que era uma taxa de 10% em aumento de sobrevida global, não teve diferença significativa. Infelizmente, a apresentação aqui desconfigurou, estou sem os gráficos de sobrevida. Seria mais interessante mostrar. A gente vê, então, que o P e o intervalo de confiança, que o hazard ratio, ele passa pelo 1 aqui, e não tem diferença significativa estatisticamente para a sobrevida global, não tem para a sobrevida livre de doença, e o grande ganho desse estudo foi, sim, só complementando, para recorrência à distância também não, mas o grande ganho desse estudo foi sobre a recorrência local, ou seja, tumores de reto, então, que recorrem localmente. Nesse cenário, a gente teve uma diferença estatística significante, o grupo da neoadjuvância foi superior, e talvez não, esse foi o grande ganho desse artigo, né? E a partir desse artigo, então, foi o primeiro ensaio clínico randomizado, que propôs a neoadjuvância no câncer de reto, conforme aqueles critérios que já foram supracitados, como o tratamento padrão para esse tipo de tumor. Discutindo um pouco esse artigo, eu acabei deixando só os resultados e trazendo para a gente